Olá, tudo bem por aí? Como é que tá seu final de semana? Estou gravando esse vídeo inédito. Primeira vez que eu faço isso, né? Num sábado. Por quê? Porque eu quero te sugerir uma série. Eu acabei de assistir, de terminar a segunda temporada de uma série muito legal, que eu gostei bastante. E eu acho que você vai gostar também, por alguns motivos. É uma série italiana. Ou seja, amores, homens lindíssimos. Bom, foco, Suane, foco. O que a gente tem? O que a gente pode tirar? O que eu percebi nessa série muito interessante? A série é essa aqui, Doc, tá no Amazon Prime. E tem 3 pontos relevantes aqui pra gente, como profissional de treinamento, que é legal a gente ter um olhar mais sensível para essa série. Ela aborda muito esses 3 temas, tá? Primeira coisa, fala muito sobre reinvenção pessoal e profissional. O personagem principal, ele sofre de amnésia, de um período, né? Ele esquece um período da vida dele, é apagado da memória dele. E ele é um médico muito conceituado, muito respeitado, ele é um professor, um chefe de equipe. E daí ele esquece, então, né, muito da vivência prática da medicina, dos pacientes, da própria história dele e tudo mais. Então ele vai precisar o tempo todo se reinventar, tanto com relação para reconstruir suas relações pessoais, mas também com relação ao exercício da medicina. E a gente da mesma forma, a gente está o tempo todo, né? Tecnologia que muda, é projeto que é diferente, gente diferente no projeto, desafios diferentes. Então a gente precisa sempre estar se reinventando. E é interessante observar como ele faz isso, quais são os desafios que ele tem. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai se identificar bastante com vários desafios que ele tem. Um segundo ponto, que também é muito forte na série, é com relação à empatia. Antes de perder a memória, o Doc, ele tratava os pacientes dele como números. Então era o paciente 15, o paciente do quarto 30. E depois ele muda completamente o estilo dele, do exercício da medicina. Ele começa a ter um tratamento mais empático com as pessoas, a se interessar mais pela história das pessoas, entender um pouco melhor como elas vivem, o que falam, é estilo Globo Repórter, né? O que fazem, onde vivem e tal. Ele se preocupa mais e valoriza mais os sentimentos e as necessidades das pessoas. E isso também é um grande aprendizado para a gente, né? Porque os nossos projetos, eles não podem ser simplesmente projetos, só mais um projeto, né? Mas é um projeto onde existem necessidades, desejos, interesses envolvidos e que a gente precisa ter uma atenção especial, ter um olhar especial para isso sempre que possível. E o terceiro ponto, que eu quero que esse vídeo seja curtinho mesmo, é com relação à humildade. Antes dele perder a memória, ele era um cara muito duro, muito arrogante, muito prepotente, né? Em função, até depois a série vai explicar um pouco do porquê disso, porquê que ele se torna essa pessoa, mas depois que ele sofre o acidente, que ele perde a memória, ele precisa ter humildade perante o próprio, não só a família, mas a equipe dele, para reconhecer que tem algumas coisas que ele não sabe, porque nesse período que ele perde a memória, houve muito avanço da medicina, muita coisa nova, muito medicamento novo, etc., que ele não lembra. Então há um episódio mesmo em que é uma doença que ele não consegue reconhecer e ele fica super aflito, mas é porque a doença foi descoberta nesse período em que ele está sem a memória, que ele não tem a memória, né? Então ele precisa o tempo todo fazer esse exercício de humildade, de reconhecer que ele não sabe tudo, que ele precisa da ajuda da equipe, que ele precisa, enfim, né? E a gente da mesma forma.
Nós, profissionais de treinamento, a gente tem uma mania de querer usar uma capa de super-homem, de Mulher Maravilha, e dar conta de tudo, saber de tudo, resolver todos os problemas, e não é assim. E a gente precisa co-criar os nossos projetos, precisam ser projetos de colaboração, onde o nosso trabalho junto com o cliente, com o demandante, com o aluno, com o especialista, são esses saberes diferentes e conhecimentos diferentes que fazem com que o projeto seja rico e traga resultados, né? Então, para resumir, eu fiz aqui nas minhas anotações, aqui uma tabelinha, né? Então, aqui de medicina versus educação corporativa. Claro, medicina no contexto aqui do seriado, né? Então, a medicina ali, ele está ressaltando que não é só procedimento, assim como no nosso trabalho não é só processo. Na série, o paciente não é só um prontuário, assim como os nossos projetos não são só relatórios, né? E o que há de congruente aí nos dois? A gente precisa sempre exercer o nosso trabalho com muita sensibilidade para entender, para ouvir, muita escutativa para entender quais são de fato as necessidades do nosso público-alvo e do nosso cliente também. Precisa buscar trazer um pouco de inovação para os nossos projetos, ainda que não seja totalmente inovador, nunca antes visto na indústria, mas pitadas de inovação, de coisas diferentes, de abordagens diferentes, né? E o interesse genuíno por pessoas. Isso, tanto a abordagem da série traz muito, e a gente também precisa ter um interesse genuíno pelas pessoas nos nossos projetos. É para elas que a gente faz educação corporativa, certo? Então, vou colocar aqui de novo, espero que você goste. Os episódios são longos, cada episódio tem quase 1 hora, mas eu tenho certeza que se você gosta desse estilo de série, você vai gostar de cada um desses episódios, tá bom? Fica a sugestão para o seu fim de semana. Beijo, tchau!